É um curso que vai falar basicamente da aplicação do treinamento intervalado de alta intensidade, né? E essa primeira aula eu separei para falar um pouco sobre os fundamentos, né? E a prescrição focada em objetivos, tá? Então, a gente vai falar basicamente, né, de alguns fundamentos da prescrição do HIIT que às vezes passa desapercebido, né? E vamos também falar um pouco sobre prescrição, sobre periodização também, ok? Vamos lá. Acionar a nossa canetinha aqui. Bem, a primeira pergunta que nos vem na cabeça é como a gente planeja uma sessão de HIIT, né? Então, quais as variáveis que a gente tem que prestar atenção, quais são as variáveis que estão presentes dentro de uma sessão de HIIT, tá? Bem, nesse trabalho, né, um trabalho de revisão que a gente trabalhou lá no nosso laboratório, a gente detalhou, né, como, né, a gente consegue colocar essas variáveis dentro de uma quantidade de séries e dentro do próprio estímulo, né? O treinamento intervalado ele é conhecido como aquele treinamento que oferece, né, uma intensidade mais alta no estímulo e uma intensidade mais baixa no período de recuperação, né? O que a gente pode também chamar de pausa vantajosa, tá? E aí, é só uma coisinha rápida aqui. Ok, está gravando. Beleza. Então, a pausa vantajosa, ela serve para, ao mesmo tempo, diminuir um pouco a frequência cardíaca, atenuar o estresse cardiovascular e também para diminuir, né, o estresse a nível metabólico, já que durante essa intensidade mais baixa, nós teremos, basicamente, um descanso da via metabólica prioritariamente utilizada, uma recuperação da via metabólica prioritariamente utilizada, tá? E aí a gente tem aqui, né? Aqui nós temos nessa parte de cima o que seria um estímulo e um pedaço de recuperação. Então nós temos a intensidade do estímulo, nós temos que definir a intensidade do estímulo, a duração desse estímulo, a modalidade desse estímulo, tá? E aí temos também a recuperação, a intensidade da recuperação, a duração da recuperação e a modalidade, também não está escrito, mas também a modalidade da recuperação tem que ser abordada. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a intensidade aqui seja 90% da velocidade associada ao VO2 máximo. E eu vou explicar o porquê eu estou falando sobre velocidade associada ao VO2 máximo daqui a pouco. Tá? A duração eu quero de 2 minutos. E a modalidade vai ser corrida. Okay? Então, vai ser 2 minutos de corrida a 90% da velocidade associada ao VO2 máximo. E aí a recuperação eu quero colocar a 30% da velocidade associada ao VO2 máximo, com uma duração de 1 minuto, e eu quero que a recuperação seja caminhada. E aí eu escolhi a modalidade, escolhi a duração, escolhi a intensidade. Eu poderia também fazer uma intensidade de 150% associada ao VO2 máximo, com uma duração de 30 segundos, fazendo corrida, e uma recuperação passiva, ou seja, a modalidade da recuperação é passiva, sem absolutamente nenhuma atividade, tá? Com uma duração de 40 a 50 segundos. Ok? São trabalhos completamente diferentes. Ok? E isso tudo vai ser colocado dentro de uma série, dentro de uma sessão de treino, onde nós teremos vários blocos desses, né? Então, a gente tem aí o número de séries, então, ou seja, o número de vezes que eu vou ter trabalho e recuperação, a duração, né, de todas as séries agrupadas, né? Ou seja, vamos supor que eu esteja trabalhando naquele primeiro exemplo de 2 minutos de estímulo para 1 minuto de intervalo. Vamos supor que eu esteja trabalhando com 10 tiros de 2 minutos de estímulo para 1 minuto de intervalo. Estou falando de 3 minutos, somando estímulo e intervalo, 3 vezes 10 são 30. Então, aqui eu estou falando de 30 minutos de atividade. Ok? Número de séries, estou falando de 10 séries.
tempo entre as séries, e aí a recuperação entre as séries, né, ela pode ser colocada, né, dentro da recuperação ou dentro de um bloco de séries. Eu posso ter, por exemplo, 2 séries de 4 blocos, né, de 4 tiros. Né? Então, eu vou ter 4 tiros, vou ter um intervalo, vou ter mais 4 tiros. Tá? Eu também posso ter algo nesse sentido. Era algo que eu, inclusive, fazia na minha época de atleta. Eu fazia uma série que era uma série para velocidade. E era assim, eram 2 blocos de 4 tiros de 50 metros. Então, eram 4 tiros de 50 metros, tinha um intervalo, mais 4 tiros de 50 metros. Entre cada tiro de 50 metros, nós tínhamos 2 minutos de intervalo. Então, era um tiro de 50 metros que durava ali 26, 27 segundos, no meu caso, né? E eu tinha 2 minutos de intervalo. Aí fazia 4 vezes isso. Quando eu acabava a 4ª série, eu tinha 5 minutos de intervalo. 5 minutos. E aí, passava 5 minutos, fazia mais 4 vezes a mesma coisa. Isso também pode ser feito, ok? Então, nós temos um cenário onde nós podemos configurar o nosso treinamento intervalado de alta intensidade de várias formas possíveis, ok? A depender do objetivo que você quer alcançar com seu aluno, com seu atleta, tá bom?